João 15. Em João 15, Cristo fala que Ele é a videira verdadeira e o Pai é o lavrador. Toda vara que nele não dá fruto, o Pai a tira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais frutos. Então, Cristo é essa videira. O que a videira produz? Uva, né? Vinho, que é o símbolo do perdão, que é o símbolo da graça divina. Cristo é essa videira e nós realmente estamos e precisamos estar ligados a Ele, que derrama sobre nós essa graça, esse perdão, para que nós geremos frutos. O Pai é o lavrador. O Pai é aquele que vai, o quê? Como Cristo disse aqui, tirar os ramos ou simplesmente podar, conforme Cristo disse, aqueles que dão frutos. Então, os que não dão frutos simplesmente são tirados, e os que dão frutos são limpos para que deem mais frutos ainda. E então, Jesus fala: vocês já estão limpos pela palavra que vos tenho falado. Então, como é que o Senhor limpa? Como é que o Senhor, como disse aqui, né? Limpa um ramo para que dê mais frutos. É pela palavra. A palavra lava, a palavra limpa, a palavra corta, né? Como uma espada afiada de 2 gumes e penetra no fundo. Ela é apta para discernir pensamentos e a mente. Então é pela palavra que o Senhor lava a sua igreja. Daí a importância de você sempre estar ouvindo a palavra de Deus. O cristão que não ouve a palavra, o crente que não ouve a palavra, deixa de ser crente. Por quê? Porque a fé vem pelo ouvir. E quem é que vai lavar? É a palavra. Cristo disse: vocês já estão limpos pela palavra que eu lhes tenho falado. Então, na verdade, Cristo vai falando e vai automaticamente, como águas, esta palavra vai limpando, vai lavando e vai curando. Então, é importantíssima essa compreensão do poder da palavra. Há muitas pessoas que se afastam de buscar a Deus, se afastam de ouvir a mensagem do Senhor. Então compreenda, a Bíblia diz que do altar saem as águas purificadoras. Então, nunca se ausente de ouvir a palavra do Senhor, porque quem vai lavar a tua alma, vai lavar o teu coração, vai lavar a tua vida, tua mente, é a palavra de Deus. Muitos, o que acontece? Não estão se colocando debaixo do poder da palavra e por isso perdem a fé, perdem a esperança, perdem o ânimo. Mas quando você tem uma palavra da parte de Deus, automaticamente você produzirá frutos. Jesus falou o quê? Que a árvore, que aquela rama, aquela vara que produzir frutos, ela será limpa para que dê mais frutos. Cristo fala então: se você está em mim e eu em você, como a vara de si mesma não pode dar frutos se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Uma pessoa afastada do Senhor, afastada daquilo que é, né? Como Cristo mesmo falou, o cuidado do lavrador. O que vai acontecer com ela? Ela não vai produzir frutos. Assim como Cristo disse, a vara de si mesmo não pode dar frutos, assim também aquele que não estiver enxertado e ligado a Jesus Cristo. Não tem como você conseguir produzir frutos, não tem como você conseguir se manter lavado, porque quem vai limpar a rama é o lavrador. Então há pessoas que o quê? Estão acumulando
né? Aquilo que são ramas, folhagens secas, folhagens e folhagens, e estão sem poda, por quê? Porque estão desligados daquilo que é o cuidado do lavrador que cuida, que poda e que realmente trata a rama devidamente. Eu sou a videira, vocês as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então, quem está realmente ligado ao Senhor e o Senhor está ligado a ele, esse sim vai dar muitos frutos. Então, é importantíssimo nós entendermos os frutos do Espírito Santo, os frutos que o Senhor realmente quer que nós tenhamos. E esses frutos, eles serão inevitáveis na sua vida cristã, se você está ligado a Cristo e Cristo está em você. Em Gálatas 5, descreve quais são os frutos do Espírito. E a Bíblia fala, os frutos do Espírito são amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Perceba que os frutos que o Espírito Santo gera na vida da pessoa que está ligada a Jesus e que Jesus está ligada a ele. Esses frutos serão inevitáveis na vida de uma pessoa que tem a Cristo. O amor, a alegria, a paz, o ânimo longo, quer dizer, se torna uma pessoa paciente, a benignidade, se torna uma pessoa que ela é benigna, ela não é maligna, ela é boa de coração. A bondade, que é o dom de fazer o bem ao próximo. A fé, que todos sabem que é o que mantém um cristão em pé. A mansidão, que é o contrário, né, do nervoso, da ira. E a temperança, que é o domínio próprio, que é, na verdade, a capacidade de se manter equilibrado. Temperado, né? Não é extremo, é temperado aquilo que o Senhor quer trazer de fruto para as nossas vidas. Então, para nós produzirmos esses frutos do Espírito, só se nós estivermos realmente ligados ao Senhor e o Senhor ligado a nós, né? Então, Cristo ainda continua dizendo, se você estiver em mim, as minhas palavras estiverem em você, tudo que me pedirdes, crendo, será feito. Então, essa aliança com Jesus, essa partilha daquilo que são os mesmos interesses, os mesmos sentimentos, há de gerar realmente o milagre, há de gerar também aquilo que são os resultados para as nossas vidas. Por quê? Porque se eu tenho o mesmo sentimento com o Senhor Jesus, eu partilho dos mesmos interesses de Deus e Deus, logo, partilha de todos os interesses meus, o Senhor, com prazer, atenderá aos meus pedidos, até porque os pedidos serão feitos conforme a sua vontade, né? Serão feitos de acordo com aquele relacionamento que você tem mantido com o Senhor Jesus. E nisso é glorificado o Pai, que você dê muitos frutos e assim você será discípulo do Senhor Jesus. Então, os frutos que você dá, os frutos que agradam ao Senhor, os frutos do Espírito, os frutos que também são os resultados, isso agrada ao Pai. E é isso que o Senhor espera de nós, que nós realmente venhamos a dar frutos que agradem ao Senhor nosso Deus. Cristo continua dizendo, como o Pai me amou, eu também vos amei, e vós permanecei no meu amor. Então, Cristo, ele se coloca aqui, queridos, como realmente, né, um homem, né, um homem que foi amado, que estava na terra, que estava caminhando, e, no entanto, ele conseguia sentir o grande amor de Deus por si. Lembre-se sempre disso, Cristo veio como homem nessa terra, em carne, ok? Então ele sentiu fome, ele chorou, né?
Ele sentiu dores quando ele foi crucificado. E você percebe que Cristo, ele teve um desenvolvimento, uma vida com o Pai. E essa vida com o Pai realmente gerou nele esse relacionamento maravilhoso como homem com Deus. E ele diz, assim como o Pai me amou, né, vocês também são amados pelo Senhor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Então, quando nós guardamos o mandamento do Senhor Jesus, os mandamentos do Senhor Jesus, nós permanecemos no amor de Jesus. Então, por que você vai me dizer assim, mas eu guardo, né, os mandamentos e, no entanto, né, eu não sinto amor, eu não me sinto amado? Entenda, você precisa compreender quais são os mandamentos de Jesus para a tua vida, para a tua alma, e se você permanecer nesse mandamento, você vai ver que você permanecerá no amor do Senhor. Porque o mandamento de Jesus envolve realmente amor, envolve realmente perdão, envolve realmente sentimentos bons. E se você se mantém nesse relacionamento com Jesus, é inevitável você permanecer no amor e você permanecer em tudo que é bom que vem de Cristo Jesus para você. Tenho-vos dito isso para que a minha alegria permaneça em vocês e vocês tenham alegria plena. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Então perceba, querido, o Senhor nos deu um mandamento. E esse mandamento realmente que vem da parte de Deus para nós é para que nós nos amemos uns aos outros, assim como Ele nos amou. Esse é o mandamento de Jesus Cristo para as nossas vidas. E nós percebemos que Ele disse, ninguém tem maior amor do que esse, de dar a vida pelos seus irmãos. Vocês serão meus amigos se vocês fizerem o que eu vos mando. Então, o mandamento de Cristo é que nós nos amemos uns aos outros. E se nós cumprirmos esse mandamento que Cristo nos outorga, o que vai acontecer? Nós já não seremos chamados de servos, mas seremos chamados de amigos, porque nós teremos o mesmo coração que Ele. É interessante que Cristo, então, Ele diz, isso vos mando, versículo 17, que vos ameis uns aos outros. E esse realmente é o desafio para 2020, que todos nós devemos levar conosco. Por quê? Porque talvez você possa dizer, né, como aquele jovem rico que chegou diante de Jesus e se vangloriou, né, de estar andando na lei de Moisés, e ele disse, Senhor, eu cumpro todos os 10 mandamentos, né? E Cristo, olhando para ele, disse, então, vende tudo que você tem e dá para os pobres. Cristo estava mostrando, ensinando para ele o dom da caridade, o dom do amor. Então, ser discípulo de Moisés e andar naquilo que são, né, ordens sobre ordens e mandamentos sobre mandamentos, isso não é o suficiente e não é o bastante para você andar com Jesus e ser um amigo de Jesus. Por quê? Porque a Bíblia fala que quem anda pela lei e se relaciona com Deus pela lei, se quebra um princípio da lei, uma vírgula da lei, será considerado culpado. Então, aquele que se gloria em Deus por cumprir a lei, logo, né, deve cumprir até o guardar o sábado. Porque se você não guarda o sábado e o seu relacionamento com Deus se restringe, e você se gloria que tem relacionamento com Deus porque você guarda a lei, logo, se você não guarda o sábado, você está quebrando com o princípio da lei. Segundo, se você
né, tem aquele hábito que muitas vezes é ensinado em muitas igrejas, de você ir lá e ficar dando volta no carro do vizinho, né, na casa do vizinho, cobiçar o que não é seu. Você está quebrando também um dos mandamentos. Por quê? Porque o Senhor, um dos mandamentos é que você não faça isso. E que você realmente tenha atitude de agradecer a Deus por aquilo que Deus tem te dado. Assim sendo, há muitas pessoas, né, que se gloriam de ter um relacionamento com Deus baseado no fato de julgarem que o seu relacionamento com Deus está ligado ao cumprimento da lei, todavia não percebem que quebram, na verdade, esses princípios da lei, quando simplesmente você deseja comprar o que o seu vizinho comprou, ou ter a roupa que o outro teve, né? Ou trocar de casa porque o outro vizinho trocou. Tudo isso, conforme os mandamentos, é uma quebra. Mas todavia há outros que dizem também, né? Não, eu sou cristão, sim, e eu cumpro os mandamentos da lei e me relaciono com Deus baseado nesses mandamentos. Porém, talvez você se julgue suficientemente, né, perfeito para andar na vontade ou plenitude de Deus, mas nós veremos em Gálatas 5 que não é suficiente você cumprir os mandamentos da lei de Moisés para ser aceito por Deus, já que você anda de acordo com a lei e assim julga-se pronto e justificado diante de Deus. Porque no livro de Gálatas 5 diz: as obras da carne são manifestas, que são prostituição, impureza, adultério, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, iras, pelejas, dissensões, heresias, inveja, homicídio, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como antes já vos disse, os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. É interessante você saber isso, que o pecado da idolatria diante de Deus é comparado ao pecado da impureza, ao pecado da inimizade, de criar inimigos, né, desavenças, juntamente com o pecado da porfia, de ficar porfiando, né, fofocas, maledicências, juntamente com o pecado da ira, que é o nervosismo, juntamente com o pecado da inveja, juntamente com o pecado da glutonaria. Senhor amado, e está dizendo assim, que quem cometer essas coisas não herdará o reino de Deus. Imagina só, querido, você avisar lá, né, para o invejoso, você avisar lá para o glutão, você avisar lá para o contendeiro, você avisar lá com o que causa divisão entre os irmãos, você avisar que o que é todo nervoso, com o que é impuro, com o que é beberrão, que nenhum vai entrar no reino de Deus. É sério, não é? Pois é o que a Bíblia está falando. Você entende por que a Bíblia fala que ninguém é apto, realmente, se não for pela misericórdia de Deus, para entrar no reino dos céus? Porque, na verdade, querido, leia lá na sua Bíblia, não sou eu que estou inventando, Gálatas 5. Nenhum desses que cometem tais coisas herdarão o reino de Deus. Mas o que acontece? O irmão invejoso vai lá e aponta o dedo, né, para o irmão ou para a pessoa feiticeira. Não é verdade? Olá, o feiticeiro, condenado. Mas o invejoso também vai ser condenado. E o irmão
contendeiro estende o dedo por irmão impuro. Vai lá, seu impuro. Você não vai entrar no reino de Deus, você não está pronto. Só que aqui está dizendo que o irmão contendeiro, que cria inimizades, porfias, que fica com porfia, que fica ali com... não vai entrar no reino de Deus. E aí fala então que o irmão glutão aponta o dedo para o irmão beberrão e fala: lá, seu bêbado, você não vai entrar no reino de Deus, você não se converteu, você não é crente o suficiente. E tá lá com um lanche, né? Uma pizza de 5 metros enfiando na boca. Só que aqui está dizendo que o irmão glutão também não vai entrar no reino de Deus. E aí, irmãos? E aí é o que diz aqui a palavra de Deus, que os que são de Cristo crucificaram as suas carnes, as suas paixões e suas concupiscências. Sabe qual é a verdade? Uns têm o quê? A inclinação para uma área, outros a inclinação para outra área. A questão é que todos, sem exceção, precisam estar em luta constante contra si mesmo e, acima de tudo, dependendo da graça divina e sem condições nenhuma. Por isso que Jesus fala, para não acusar os seus irmãos. Sabe por quê? Porque o irmão lascivo, junto com o irmão impuro, junto com a prostituta, junto com o idólatra, junto com o feiticeiro, junto com aquele que fica criando fofocas, junto com aquele que fica criando inimizade, dividindo as pessoas, junto com aquele que fica em guerra com todo mundo, junto com aquele que prega heresia, junto com o invejoso que quer tudo dos outros para si, junto com o que comete homicídio, junto com o glutão e o beberrão, não podem entrar no reino de Deus os que cometem tais coisas. Agora você entende por que Cristo fala? Isso vos mando. Se amem uns aos outros. O amor de Jesus quer trazer essa cura de tal forma. Se amem como o Pai me amou. Se amem. Que nós possamos nesse 2020 levar essa marca. E Cristo fala: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós odiou a mim. Querido, você pode se tornar um discípulo de Moisés, você pode se tornar um discípulo de João Batista, você pode se tornar um discípulo de quem for. Mas eu estou falando para você, se torne um discípulo de Jesus agora em 2020. Opte pelo caminho do amor. Opte por cumprir esse mandamento que Jesus está falando. Ame uns aos outros. Porque nesse mundo de caos que está, nesse mundo cruel que está, nesse mundo de feminazi que está, você ser uma pessoa educada, você ser uma pessoa gentil, você ser uma pessoa amável, não há nada mais que gere ódio do que isso. Não há nada mais que gere realmente confusão do que isso. O mundo está sendo desvirtuado de tal forma que hoje, se você for uma pessoa agradável, gentil, o que vai acontecer? As pessoas acham que você não pode ser. Então, aquilo que era o comum de uma mulher, aquilo que devia ser o cerne de um homem, se tornou algo, uma anomalia. Não, essa pessoa, né, é gentil, essa pessoa amável, o que essa pessoa quer? Porque qual é a moda? A moda, você tem que ser um animal, né? Você tem que ser um estúpido, você tem que ser um ignorante, você tem que ser uma mulher, né, agressiva, você tem que ser uma mulher rude, você tem que ser uma mulher estúpida. Aí sim, não é? As mães, como estão criando os filhos? Conforme o homem ideal que elas julgam. Então, cria os filhos, que os filhos tudo baixa a cabeça e não levanta a voz para nada, só que ao mesmo tempo estão criando as filhas para serem o quê? Para não serem dominadas por ninguém.
Então criam os filhos lá, tudo educadinho, que mal tem voz, não sabe nem falar não, não é verdade? Está criando seu filho para amanhã entregar para uma mulher que foi ensinada desde nova a já ir para a ignorância, né? Como que é o mundo das feminazes? Não fez o que eu quero, aí tira a roupa no meio da rua e faz escândalo e a baixaria. Esse é o mundo que está sendo criado. Então o caminho do amor hoje em dia é um dos caminhos mais difíceis de você se manter. Por quê? Primeiro, porque você é considerado um alienígena. No país da feminazi, se você é uma mulher lá, você está errada. No país, né, daquilo que é o efeminado, você ser um homem ali, você é um ser brutal. Porque o mundo está totalmente descaracterizado. Então nós precisamos, quer ser discípulo de Moisés, seja um religioso. Quer ser um discípulo de João Batista, só, né, no cajado e vai ser discípulo de João Batista. Mas eu estou te desafiando a ser um discípulo de Jesus. Aí você vai sofrer. Aí você vai ser perseguido. Jesus disse: se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque vocês não são do mundo, antes eu escolhi vocês do mundo, o mundo odiará vocês. O mundo odiou Jesus, porque Jesus não era do mundo. Nós podemos nos adequar a esse mundo, é muito fácil. Você falar, quer saber que dá outra face, que perdoar o quê? Que, né, ser misericordioso. É muito fácil você seguir o caminho daquilo que é a sua carne. Como disse lá, né, o caminho da porfia, o caminho da inimizade, o caminho do mal. Mas o difícil é nós nos mantermos no mandamento de Jesus. Isso vos mando, que vos ameis uns aos outros. Não foram vocês que escolheram a mim, mas eu escolhi e vos nomeei para que vocês vão e deem fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes em meu nome ao Pai, Ele vô-lo conceda. E nós temos esse desafio. Você vai ser uma pessoa diferente. No mundo das feminazes, você vai ser uma mulher. Não é a mulher macho que está sendo ensinada. Não é a mulher animalesca, não é a mulher cruel, não é a mulher diabólica, não é a mulher maligna, não é a mulher que vai lá e vai fazer a baixaria, que vai arrancar a roupa se não fizerem o que ela quer e fazer um show. Não. Você vai ser uma mulher sábia e que ame a Deus. No mundo do ódio, no mundo da crueldade, no mundo da agressividade, você vai ser um homem educado, um homem sábio, um homem forte, um homem de personalidade, um homem que ame. E Deus vai estar com você. Dê o fruto que Deus quer que você dê. Mulher, ame. Homem, ame. Lembre-se da palavra que vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardarem a minha palavra, também guardarão a vós. Então, você pode ser um alien lá no seu serviço. Você pode ser um alien na sua comunidade. Você pode ser um alien na sua faculdade, né? É anormal, porque é tão brutal a descaracterização das mulheres que tem havido, é tão brutal a descaracterização dos homens, que o fato de você optar pelo caminho em cumprir o mandamento de Jesus, de amar, de respeitar, de procurar ser uma pessoa melhor, vai espantar, você vai ser perseguido, você vai ser odiado. As pessoas vão ter aversão. Ai, que estranho, né? Ah, você é todo esquisito. Por quê? Porque estão acostumados com brutalidade, porque estão acostumados com estupidez, estão acostumadas, né? Infelizmente, nós vemos pessoas que são resultados das suas próprias mães, né?
que eram mães brutais, né? Mães amaldiçoadoras, mães violentas, aí geram mulheres agressivas, mulheres violentas, mulheres rudes. Então é uma cadeia sem fim. Faça diferença, quebre essa cadeia. Como Jesus falou, vão te perseguir. O servo não é maior do que o seu senhor. Então, se perseguiram Jesus, queridos, quem seguia era discípulo de Moisés, né? Para manter comunhão com Deus, se justificava baseado no cumprimento da lei de Moisés e achava que vida com Deus se baseava nesse convívio e não no relacionamento de alma, de coração com Jesus. Quando Jesus falava, os discípulos de Moisés atordoavam. Os discípulos de Moisés se revoltavam, viviam perseguindo Jesus. E assim é. Se você for e optar por ir por caminho do amor, se você for e optar por seguir o mandamento de Jesus, de amar ao próximo, de amar, de respeitar, de, como lá Cristo falou, né, de ser caridoso, de se esforçar por ser uma pessoa melhor, você não é maior do que o seu Senhor. Se o seu Senhor Jesus foi perseguido, você também será. Porém, você precisa entender, aquele que me odeia, odeia também meu Pai, Jesus falou. Quem se voltava contra ele, quem repudiava ele, quem tinha aversão ao sermão dele, né? De perdão, de cura, de libertação, de vida com Deus, quem o odiava na verdade a Deus, é porque tinha uma índole má. Mas, como Jesus falou, assim como me odiaram, vão odiar, mas também assim como me amaram, vão te amar. As pessoas que têm um coração bom, as pessoas que têm uma inclinação sim para o bem, que desejam o bem, elas inevitavelmente vão se inclinar para você. E elas vão buscar sim isso que você tem, porque aquilo que é o mal está repleto na terra, mas aqueles que têm o bem para oferecer são raros. Aqueles que têm a palavra amiga para oferecer são raros. Aqueles que têm o respeito para oferecer são raros. Os que têm a simplicidade, os que vão ter a humildade, os que vão ter a misericórdia, os que vão ter a compaixão, esses são raros. E nós precisamos ser estes e somarmos dessa forma no ano de 2020. Jesus falou, me odiaram a mim e ao meu Pai, mas odiaram-me sem causa. Então, o seu sentimento tem que ser esse. O ódio que pertence aos outros, o mau intento que pertence aos outros, as articulações malignas que pertencem aos outros. Eu estou em paz. Que o teu coração fique em paz. E Jesus disse, quando o Consolador vier da parte do Pai, ele vos há de enviar o Espírito da verdade que procede do Pai, e ele vai testificar de mim. Então, o Espírito Santo está no nosso meio já. Jesus estava dizendo para os apóstolos aqui, para os discípulos, que esse Espírito viria. Ele já veio, é o Espírito Santo que há de te ajudar. E eu convido você realmente para ser um amigo de Jesus nesse ano, né? Ser aquele que faz o que Jesus te ensina. Ame. Ande uma milha a mais. Suporte. Silencie. Vá pelo caminho que Jesus nos ensinou. Queridos, pregar o Evangelho hoje, que é algo que é tão salutar, tão saudável, mas tem gente que fica enfermo. Sabe por quê? Porque o Evangelho é puro e simples. E nós precisamos voltar à pureza do Evangelho de Jesus Cristo e renovarmos o nosso coração na graça de Deus. Porque vocês viram lá? Quem anda como discípulo de Moisés, numa vírgula já está condenado. E quem anda naquilo que é sua justiça própria, então está lá beberrão, apontando o dedo para o glutão apontando o dedo para o contendeiro apontando o dedo para o fofoqueiro apontando o dedo para o
o impuro apontando o dedo para a prostituta apontando o dedo para o idólatra apontando o dedo para o feiticeiro apontando o dedo para o adúltero, e cada um, todo mundo julgando todo mundo, e a Bíblia está falando, os que fazem tais coisas não vão entrar no reino de Deus, mas que cada um sacrifique as suas paixões. Então, a paixão é a bebida, o outro, a paixão é a comida, o outro, a paixão é falar mal dos outros, o outro, a paixão é invejar. Está lá, queridos, Gálatas 5. O outro, a paixão é a impureza, mas nenhum, ou cada um na sua área, tem o seu sacrifício pessoal de sacrificar, ou você vai ver, se não for pela graça, não entra uma alma no reino dos céus. Olhemos por nós mesmos e entremos no reino da glória. Deus te abençoe em nome de Jesus.